Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão para que você se informe e forme a sua opinião. O tema do Aparecida Debate de hoje é o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que a Igreja celebra no próximo domingo, dia 16, junto com a solenidade da Ascensão do Senhor. Em sua mensagem dirigida especialmente para esta data, o Papa Francisco definiu como tema neste ano, Vem e Verás, palavras citadas no Evangelho de João. E o lema, comunicar encontrando as pessoas como e onde estão. Assim, o Pontífice traz a sua proposta para reflexão sobre esse 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Santo Padre convida a Igreja e a todos que trabalham com a comunicação a gastar a sola dos sapatos para desenvolver uma comunicação autêntica, capaz de dar conta da verdade das coisas e da vida concreta das pessoas. Bem, para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Padre Arnaldo Rodrigues, doutor em comunicação pela Sapienza Universidade de Roma, vigário episcopal do Vicariato Episcopal para a Comunicação Social da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Também atuou como colaborador do Dicastério de Comunicação no Vaticano, onde fez parte da equipe do Vatican News, no setor de língua portuguesa. Boa noite, padre. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa presença tão importante para nós aqui no Aparecida Debate. Boa noite, Eduardo. Uma grande alegria poder participar do Aparecida em Debate, falando sobre esse tema tão importante que é a comunicação, essa mensagem do Papa Francisco. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de colaborar um pouquinho na reflexão desta mensagem do Papa. Nós que agradecemos. Também conosco nessa noite o Marcos Túlio Oliveira Neto. Ele é bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda. Licenciado em Filosofia, atua como coordenador de conteúdos e apresentador da TV Pai Eterno. Também é membro do Grupo de Reflexão sobre Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e coordenador-geral da Pastoral da Comunicação. Marcos, boa noite para você. Obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate. Boa noite, Eduardo. É uma alegria estar aqui com você, com o Padre Arnaldo e com todos os telespectadores da TV Aparecida. Espero que nós tenhamos uma oportunidade muito agradável de conversa sobre esta data tão especial para nós comunicadores. E com certeza nós teremos. Bem, eu quero começar o programa de hoje perguntando por que, afinal, que a Igreja celebra esse Dia Mundial das Comunicações Sociais. Posso começar pelo padre. Bom, esse documento, ele já começa, essa mensagem, né, do Papa, já começa lá em 1967 com Paulo VI, né, já bem no auge assim, do final do concílio, já caminhando para o final do Concílio Vaticano II. Né, é uma mensagem que o Papa, assim como dando uma continuidade aos trabalhos, às mensagens do magistério da Igreja, dos demais papas, sobre a preocupação dessa nova cultura, dessa mudança de cultura, da presença da Igreja dentro dos ambientes de comunicação, e aí nós entendemos a comunicação anterior somente como os meios tradicionais, jornais, revistas, editoras, rádio, o cinema, né? Então a Igreja sempre esteve preocupada também em estar presente dentro dessas realidades. De um lado, até mesmo antes do Concílio Vaticano II, de uma forma de praticamente de conhecer, de estar mais presente na defesa da doutrina da Igreja. Já com o Concílio Vaticano II, já com João XXIII, já com Paulo VI, nós já temos uma outra realidade. A Igreja está preocupada agora em trazer uma mensagem propositiva e positiva realmente para o mundo por meio dos meios de comunicação. Então a Igreja, a mensagem traz exatamente essa reflexão a cada ano, no dia de São Francisco de Sales, para refletir realmente a importância dos meios de comunicação dentro da cultura, dentro da sociedade e também, como uma igreja dentro de uma realidade do mundo também, a igreja como seu papel também fundamental nessa evangelização por meio também dos meios de comunicação. E acredito que essa mensagem vem refletir não somente para quem trabalha com a comunicação dentro da igreja, mas principalmente fora, trazendo não só uma novidade, mas uma reflexão profunda sobre o que é realmente o papel e o poder que tem a comunicação.
o poder da comunicação, principalmente em razão disso, né, Marcos, que a igreja se preocupa tanto com essa data especial, Dia Mundial das Comunicações Sociais, tanto que o Papa, a gente viu logo no começo do programa de hoje, ele dirige uma mensagem toda especial para que a gente possa fazer também essa reflexão. Sim, é bonito a gente lembrar, o Padre Arnaldo fez um histórico aí da celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais e nós estamos na 55ª edição. E a mensagem que o Papa Francisco propõe para este ano, para os comunicadores, e quando o Papa fala, ele fala para aquele público específico, mas para toda a igreja, para todas as pessoas de boa vontade, nós podemos perceber um pano de fundo daquilo que é o seu programa de pontificado, que é a cultura do encontro. A primeira mensagem do pontificado do Papa Francisco, mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, foi no ano de 2014. E ali ele já falou sobre a cultura do encontro, falou também na exortação apostólica Evangelii Gaudium, fala em todas as oportunidades, e agora ele nos convoca novamente a encontrar as pessoas, comunicar, encontrando as pessoas onde elas estão e como elas são. É realmente um tema provocador, muito pertinente para o contexto em que nós estamos vivendo, o contexto pandêmico. A mensagem de 2020, portanto, do ano passado, ela foi escrita antes da pandemia para uma data celebrada durante a pandemia. E agora o Papa já realça aquilo que é importante para os comunicadores cristãos, para os comunicadores eclesiais durante este período. Pode ser contraditório nós falarmos de encontro, comunicar encontrando as pessoas em tempos que nós devemos nos resguardar, fazer distanciamento social, algumas formas mais severas, outras mais brandas, mas não podemos nos esquecer que, como o próprio Papa acena, existem também as estradas digitais e que estão repletas de humanidade. Portanto, precisamos encontrar as pessoas, seja nos ambientes físicos reais, como nos ambientes digitais. Sem dúvida nenhuma, né, Padre? A gente aproveitando um pouquinho dessa fala do Marcos, a pandemia mudou muito a visão que nós temos hoje da comunicação da igreja de dentro para fora, né? E aí a gente pega essa reflexão um pouquinho da mensagem do Papa Francisco, enviada especialmente para esse Dia Mundial das Comunicações Sociais. Você tem toda a razão. A concepção de comunicação da igreja hoje, ela mudou muito, não somente de quem vê a comunicação da igreja, mas da própria igreja. A igreja, cada vez mais, ela tem se debruçado nessa reflexão de como ela pode... O interessante é que o Marcos Túlio falou agora há pouco, né, sobre essa questão de estar presente, de ir ao encontro, que pode parecer uma contradição. Mas nós estamos observando que os meios de comunicação da igreja hoje, sobretudo nesse tempo da pandemia, que, embora a comunicação dentro da igreja já estava passando por um processo de uma continuada evolução, se acentuou ainda mais nesse período da pandemia, né? Então nós vimos padres, outros religiosos, leigos, criando muitas alternativas, muitos modos de aproximar a palavra de Deus das pessoas, fazer com que elas mantivessem aquecidos seus corações, os seus lares, nos períodos de restrições brandas ou severas, como disse o Marcos Túlio, mas também, se nós observarmos bem, todo o trabalho de caridade que tem sido feito pelos meios de comunicação, motivados pelo meio de comunicação, que as paróquias têm realizado, as dioceses, os movimentos, né, provocado através de lives ou através de orientações, eu creio que isso é o que o Papa tem falado bastante, essa questão de ir ao encontro, né, vim de ver, né? O Papa, em outras mensagens, ele fala que a cultura do encontro se dá pelo tocar, a gente sente falta do cheiro, do abraçar, tudo isso a gente sente nesse momento, mas muitas das vezes nós podemos abraçar, podemos tocar a necessidade do outro sem estar realmente fisicamente próximo, mas preocupados realmente, criando alternativas para que as pessoas também possam passar por esse momento tão difícil da pandemia, tendo resgatado um pouco a sua dignidade, sendo valorizado enquanto seres humanos. Muitas pessoas estão passando por diversas condições mais severas, difíceis,
de convivência, até mesmo de sobrevivência, né? E eu creio que, assim, que os meios de comunicação da igreja têm sido utilizados muito também nesse aspecto, não somente para questões litúrgicas. Engana-se quem... a gente tem visto a Pascom também realizando um magnífico trabalho, até mesmo de uma redescoberta por parte de alguns e de uma concretização por parte de outros da importância da pastoral da comunicação. É uma pastoral, não é somente um viés técnico de comunicação dentro da igreja, mas é um local, uma pastoral que tem a sua responsabilidade também e a sua missão, né? Eu creio que a comunicação da igreja, como tem falado exatamente o Papa, como o Marcos Túlio disse, de se ir ao encontro, tem se concretizado muito, bastante também, proporcionado pelos meios de comunicação. Basta nós observarmos, são inúmeros os fatos, os relatos de pastorais e dioceses, movimentos que têm realizado atividades formativas, espirituais e de caridade pelos meios de comunicação da igreja. E acho que esse é o propósito principal. Não é somente informar ou formar, mas é proporcionar também à sociedade, às pessoas também, uma ajuda, é ser serviço. Comunicação da igreja é estar a serviço também do outro. Eu diria até mais, viu, padre, aproveitando já dirigindo para o Marcos, a comunicação nesse tempo de pandemia, na minha opinião, ela se tornou uma ponte que o Papa Francisco tanto fala, né? Para aproximar as pessoas que foram obrigadas a se distanciar fisicamente da igreja, mas que continuaram próximas justamente por essas ferramentas que a comunicação proporciona, né, Marcos? Sem dúvida. A comunicação ela passou de possibilidade a necessidade. Em muitos lugares já se tinha um investimento, uma organização, e isso possibilitou muito para que esse processo pudesse acontecer com maior tranquilidade, agora nesse tempo pandêmico. Em outros tantos não se tinha nada, nenhuma organização, e mesmo que de maneira improvisada ali naquele começo e depois se estruturando, organizando, redescobrindo, foi-se então percebendo essa necessidade. Foi uma evolução muito bonita que a gente foi acompanhando, de ver os sacerdotes, bispos, religiosos, religiosas, compreendendo esse valor da comunicação, aderindo a essas modalidades, aprendendo. Quanta gente aprendeu a manusear as ferramentas, né, instrumentos tecnológicos para chegar ao povo de Deus, para servir ao povo de Deus. O padre Arnaldo tem uma trajetória acadêmica muito bonita, consolidada, e eu me recordo logo quando ele voltou para o Brasil, da sua experiência doutoral, ele falava conosco na Pascom Brasil, que essa é uma realidade muito própria nossa aqui do Brasil, esse viés pastoral é muito próprio da nossa igreja no Brasil. E isso que dá força para a ação evangelizadora, porque temos uma capilaridade muito grande, chegamos a muitos lugares. Hoje nós somos mais de 8.000 agentes da Pastoral da Comunicação em todo o Brasil, nas quase 300 dioceses do nosso Brasil. E isso mostra, então, a necessidade desse trabalho de comunicação hoje para a evangelização. Muito interessante isso. Eu gostaria, inclusive, de colocar agora numa balança. De tudo, é mais ponto positivo ou também tem seus pontos negativos a comunicação nesses tempos de pandemia, padre? Sem dúvida. Bom, o Papa ele já coloca na sua mensagem, né, que nós não podemos demonizar, mas devemos ter uma reflexão madura, né, da comunicação. A comunicação ela tem muitos fatores positivos, e realmente, até porque a comunicação ela possibilita também esse encontro, ela possibilita novas metodologias, ela possibilita diversas ações que possam ajudar as pessoas, que o objetivo da comunicação é proporcionar esse encontro também com Cristo, no nosso caso, né, da comunicação institucional da Igreja Católica, mas também ela proporcionar também esse encontro com o próximo, com a necessidade dos outros. E isso ela serve muito, né, e ela é muito ativa para isso. Mas o Papa também nos chama a atenção daquilo que nós devemos avaliar de forma profissional, mas também de forma madura, os desafios também que precisam ser vencidos pela comunicação.
Lembrando que a comunicação quem faz, normalmente, é quem está por trás dos smartphones, dos tablets, dos computadores, enfim, dos meios, da tecnologia. Então, depende muito também da tônica que nós vamos dar, né? Da nossa responsabilidade, da consciência dos perigos e da consciência também dos potenciais. Se nós olharmos, na maioria das vezes, são obras incríveis que nós vemos o ser humano realizar por meio dos meios de comunicação. Né? Então, eu creio que são mais fatores positivos que negativos. Porém, como diz o Papa uma vez no Ângelus, na Praça de São Pedro, muitas das vezes faz mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. Então, nós temos muitas das vezes mais ressaltados problemas causados pelos meios de comunicação do que todo o benefício e todo o fruto que ela pode proporcionar. Eu creio que nós devemos nos concentrar cada vez mais de forma madura, responsável e consciente nas potencialidades que nós podemos utilizar para a evangelização e para a caridade com os nossos meios de comunicação, principalmente da igreja. Exatamente isso. Gostei muito da fala do padre, porque a igreja tem essa maturidade suficiente para saber reconhecer aquilo que não está dando tão certo, né, que são os pontos negativos, e transformar esses pontos em positivos, né? A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo e a comunicação se torna uma peça fundamental para comunicar o evangelho, que é o principal para a Igreja Católica no Brasil, né, Marcos? Com certeza. O Papa dedica um tópico na mensagem sobre oportunidades e insídias na web, né? E eu comungo da reflexão do Padre Arnaldo de que, se nós formos pesar, nós encontraremos muito mais ações positivas. E não apenas em número de views ou de lives, mas também de ações sociais que foram promovidas. A inserção nossa nos meios de comunicação mostra também a maturidade do Evangelho. Nós tivemos aí, estamos numa segunda fase da campanha É Tempo de Cuidar, mas já tivemos tantas outras iniciativas e temos visto tantas outras iniciativas que mostram que na rede nós temos a oportunidade de compartilhar o que nós vemos, aquilo que acontece diante dos nossos olhos, e a responsabilidade de cada comunicador também em ir, ver e partilhar, o que o Papa chama muito a nossa atenção na mensagem deste ano. E acredito que o nosso testemunho de comunicadores, ele vai fazendo esse trabalho de transformação social. Aquilo que nós vamos comunicando também vai ajudando as pessoas a alimentar a sua esperança, a cultivar a sua fé e terem as suas vidas realmente tocadas pelo Cristo e levarem assim o bom odor do evangelho que permeia a nossa vida. Nós temos esse privilégio e essa oportunidade de comunicar. Bem, na passagem do bloco eu deixei esse gancho, né? Porque é uma coisa tão ruim que incomoda muito a gente, principalmente nós que temos uma grande responsabilidade com a comunicação de fato, aquela comunicação que é verdadeira, que são as fake news. Lamentavelmente, principalmente agora nesse período da pandemia, distanciamento social, em que as pessoas procuraram mais os conteúdos digitais, algumas outras pessoas passaram a espalhar cada vez mais essas notícias falsas e não tem ideia de como isso faz mal para a nossa formação enquanto cidadão e principalmente para a nossa formação cristã. Estou certo no que eu estou falando, padre? Sem dúvida. E às vezes aqui nós não devemos culpar até mesmo as pessoas que propagam essa notícia, porque muitas das vezes elas passam até ingenuamente, né? Por isso, a nossa atenção não é somente contra a malícia das pessoas que preparam notícias falsas ou notícias incompletas ou imparciais, né? Mas eu acho que o mais importante é orientarmos cada vez mais, e isso a igreja tem feito com bastante frequência, orientar cada vez mais as pessoas que têm uma habilidade, ou pelo menos um pouco mais de discernimento, de discernir realmente aquelas notícias, se elas são verdadeiras, se elas não são verdadeiras, as notícias que realmente chegam até nós, se elas têm um fundo de interpretação ou uma certa ideologia, né? Então, e ter consciência de que, como você mesmo acabou de dizer, as coisas elas podem trazer uma consequência depois muito ruim, até mesmo física para outras pessoas, né? Então, o que acontece é que nós temos que observar que quando nós temos uma fake news, nós podemos prejudicar não somente
o nome, mas também de forma física. Basta nós acompanharmos algumas realidades e causar até mesmo confusão. Quando nós observamos, sobretudo esse tempo, não só da pandemia, mas porque isso já é algo recorrente, do crescimento, do grande aceleramento do uso das mídias sociais, nós vemos que muitas das vezes as pessoas utilizam sem perceber uma consequência que as informações, as opiniões e tudo aquilo pode trazer. Então, é observar que, diante das fake news, se combate sempre com a verdade e com respostas positivas e completas, né? Então, o Papa mesmo, ele ressalta isso quando ele parabeniza, sobretudo, os jornalistas, né? Quando ele diz lá, gastar as solas dos sapatos, de buscar a verdade, conhecer a verdade, trazer a verdade que muitas das vezes se tornam inatingíveis para muitas pessoas, que é aquilo que hoje nós temos, a possibilidade de ter uma informação. O Papa fala sobre trazer notícias sobre as aldeias ou os lugares mais recôncavos do mundo, como a África, alguns lugares da América do Sul, na Ásia, que de repente não teriam informações ou notícias se não fossem esses bravos jornalistas, né, que buscam realmente a verdade. Então, fake news se combate com discernimento, se combate com o nosso senso de responsabilidade em propagar uma notícia, né, porque a consequência de tudo aquilo também é nossa responsabilidade, e principalmente buscar conhecer realmente a verdade daquilo que é dos fatos, não somente uma interpretação, né, mas buscar realmente a nossa participação, que nós colaboramos também com a notícia. Interessante, eu gostaria de passar para o Marcos também, concordo plenamente com o padre, até porque nós também somos responsáveis, né? Não só aquelas pessoas que lançam as fake news na internet, nas mídias sociais, mas nós que recebemos. E muitas vezes, sem prestar atenção, a gente acaba replicando e passando para frente essas notícias falsas. Então a gente tem que ficar muito atento quanto à nossa responsabilidade, discernir, né, o que é verdadeiro e o que é falso. Também a gente tem que prestar muita atenção nisso, né, Marcos? Com certeza, Eduardo. Eu quero trazer aqui a pertinência do tema, que o Papa Francisco, em 2018, ele dedicou uma mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais para falar sobre o combate às fake news, jornalismo de paz e combate às fake news. E ali ele usou uma analogia, uma imagem bíblica muito interessante, que é conhecida no nosso universo religioso, que é a da serpente, lá do livro do Gênesis. E ele coloca que as fake news, elas agem na sociedade e agem na igreja a partir de uma lógica da serpente, que vai ali dominando o nosso dia a dia. E hoje nós temos um trabalho duplo e um trabalho hercúleo, porque antes bastava-nos dizer a verdade, anunciar a verdade. Hoje, além dessa, que é uma premissa do ponto de vista cristão, pelo nosso encontro e configuração com a pessoa de Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. Então, além de dizer a verdade como um compromisso ético, nós ainda temos que desdizer as mentiras. Então, é um trabalho dobrado, seja para quem trabalha na área da comunicação, os jornalistas e todas as outras áreas dentro da comunicação, os agentes de pastoral e todas as pessoas. Então, a gente gasta um tempo muito grande para desdizer as mentiras, que era um tempo que poderia ser gasto, melhor aproveitado, mostrando aquilo que precisa, ajudando as pessoas, fomentando os trabalhos sociais, anunciando o evangelho. Então, é algo que está aí diante dos nossos olhos e que muitas vezes vai atrapalhando o nosso caminho de evangelização. É preciso discernimento, é preciso a maturidade e não cair na tentação da velocidade. O mundo digital, ele colocou-nos nessa ânsia do compartilhar primeiro, do ser o primeiro a publicar e de mostrar a agilidade. E nem sempre a gente colhe a verdade de um processo ágil. Então, não basta apenas sair compartilhando tudo que eu vejo. É preciso parar um pouco, refletir. Isso é verdadeiro? Vale a pena ser compartilhado? Tem mais alguém que está falando sobre isso? Essa fonte, ela é credível? Eu posso compartilhar que vai ser uma verdade? Então, são perguntas que nós, comunicadores, precisamos fazer
e também levar as pessoas a fazerem essas perguntas no seu dia a dia para não caírem na lógica da serpente. Apuração, apuração, apuração. É o que eu aprendi quando me formei em jornalismo, né? A gente recebe a informação, a gente tem que ir atrás para verificar todos os lados para saber se ela é correta ou não é. E aí eu queria entrar no assunto que o padre já antecipou, que foi uma expressão utilizada pelo Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais neste ano: gastar a sola dos sapatos. É justamente vai ao encontro dessa apuração, não é, padre? Exatamente. O Papa tem um trechinho que ele diz exatamente assim, se você me permite, eu vou até ler aqui. Diz assim o seguinte, onde está? Aqui. O método vinde e ver, no caso ele colocou vem e verás, né? É o mais simples para conhecer uma realidade, a verificação mais honesta de qualquer anúncio. E o Papa, ao agradecer os jornalistas, né, de gastar a sola dos sapatos, ele fala exatamente isso, que muitas das vezes ele relata, como ele vai dizer lá no final da sua mensagem, no início também, ele põe na introdução, esse contato que muitas vezes que Jesus Cristo tinha com as pessoas, era o que realmente marcava a vida das pessoas, não é somente o relato, mas é o contato, o toque, conhecer a verdade, né? E o Papa fala sobre isso, gastar a sola do sapato é verificar, não é ficar preso a uma lógica somente de notícias fabricadas, né, ou fotocópias, que o Papa mesmo ressalta, mas é a característica de ir a fundo. E aí, ao agradecer esses jornalistas que fazem bastante seriamente esses trabalhos, né, o Papa ressalta essa importância de buscar a fundo a notícia, saber realmente olhar, constatar, verificar, né, realmente ter a certeza daquela notícia é algo realmente concreto, para aí não somente relatar, mas também apresentar e trazer essa informação, partilhar essa informação. Né? Gastar a sola do sapato é realmente se dedicar à informação. Não é simplesmente, como o Papa mesmo ressalta, não é somente criar, como nós estamos muito habituados hoje. O Marcos Túlio falou uma coisa muito interessante, essa velocidade da repostagem da informação. Muitas das vezes nós vivemos uma avalanche da mesma notícia, muitas das vezes de várias formas, e é como se fosse algo requentado, né? Mas além de usarmos a criatividade, nós temos que ter a sensibilidade da constatação, da verificação. Claro, aqui, e aí nós não podemos ser ingênuos, porque, sobretudo, nós não podemos jamais somente culpar os jornalistas de, muitas das vezes, essas fotocópias que o Papa ressalta. Porque por trás, muitas das vezes, jornalista, nós temos editores, nós temos equipes de marketing, nós temos o jornal que tem que se pagar. Então, muitas das vezes acontecem a sobrecarga e a carga sobre o jornalista, né? Mas nós temos que entender que existe todo um sistema por trás disso, né? Então, voltando até mesmo para combater as fake news que nós falamos, ou as notícias requentadas, ou notícias, de repente, incompletas, é necessário agradecer aos jornalistas que fazem esse belo trabalho, mas também recordar que gastar a sola dos sapatos é exatamente essa constatação, essa verificação, esse ato que Jesus Cristo fazia também, ir ao encontro das pessoas. Claro que respeitando, obviamente, os isolamentos, como os jornalistas já fazem, né? Mas é esse contato com a realidade que ele vai noticiar, com o fato que ele vai contar. Ô Marcos, então vou aproveitar e vou provocar um pouquinho você. Na sua opinião, você acha que os jornalistas, de uma forma geral, estão seguindo o que pede o Papa Francisco? Estão gastando, de fato, a sola dos sapatos? A gente não pode jogar água do banho com a criança dentro, mas um percentual muito significativo daqueles que estão na comodidade das suas redações. E comodidade leva ao comodismo, né? Nós não temos visto com tanta frequência os jornalistas gastando sola dos sapatos, ali com o seu bloquinho na mão, às vezes como a gente vê com o gravador, com a câmera, chegando mais perto. É uma atitude que precisa ser recuperada. É claro, isso exige também um ato de coragem, o ir e ver, essa simples comunicação autêntica que o Papa coloca, exige também a coragem. Eu quero aproveitar a sua provocação, Eduardo, também dentro desse aspecto, para colocar o ambiente de hostilidade em que os comunicadores trabalham hoje. Os jornalistas, todos os profissionais de comunicação sendo atacados de todos os lados,
sendo atacados pelos poderes públicos, independente de quais sejam, sendo atacado pelas pessoas. É realmente uma rede de ódio que foi e que está sendo instalada e que muitas vezes também dificulta o trabalho do jornalista. Jornalista sendo agredido, maltratado, recebendo xingamentos, isso não é uma coisa que deve ser feita nem com jornalista e nem com qualquer pessoa. É algo abominável. Mas para aquele que está ali na tentativa de promover uma comunicação autêntica, ele deveria ter o mínimo de respeito. Então, eu acho que nós temos, sim, um percentual que está na comodidade da sua redação, recebendo ali a sua pauta pelo WhatsApp ou por outra plataforma, e que fica naquela facilidade, mas também temos o lado daqueles que estão gastando solo de sapato e que estão levando pedrada de todo lado, viu? Inclusive, é um assunto que eu vou me aprofundar mais no último bloco, quando a gente fala da liberdade de imprensa, né? Eu aprendi desde os bancos da faculdade que esse é primordial que a gente tenha essa liberdade para a gente poder exercer plenamente a nossa atividade, a nossa profissão, que é levar a comunicação e a notícia para todo o mundo, né? E a gente está sendo tolhido desse direito que a gente teve logo que a gente se formou em comunicação social, no nosso caso em habilitação em jornalismo. Agora, só para a gente concluir esse bloco, a gente vai voltar nesse assunto sem dúvida nenhuma, porque ele é muito importante, mas eu queria perguntar o seguinte para o padre, e eu me sinto um pouco assim. O senhor acredita que aqueles jornalistas, pastoral da comunicação, nós da imprensa de uma forma geral, que estamos ligados a emissoras católicas, mais do que comunicadores, nós também somos missionários, padre? Sem dúvida nenhuma. Até mesmo, você apresentou aqueles que estão dentro da igreja. Nós temos essa missão realmente, principalmente de levar a verdade. E se nós acreditamos, professamos uma fé e acreditamos que a verdade é Jesus Cristo, na sua totalidade, que traz a dignidade ao ser humano, então nós apresentamos uma pessoa. Então nós temos que realmente testemunhar, é uma missão que nós temos. Embora, às vezes, até mesmo quando nós observamos fora da igreja, também existem pessoas que encaram isso como uma missão, levar a verdade, e mesmo que de repente elas não conheçam, elas estão levando também a palavra, vamos dizer assim, até mesmo sem conhecer, né, a palavra de Deus a outras pessoas, porque a verdade é que nos libertará. Então, como comunicadores da igreja, ou até mesmo as pessoas que até mesmo não conhecem, não professam nenhuma fé, levam essa verdade, esse compromisso com a verdade, de ajudar o próximo, de resgatar a dignidade do próximo, levar a verdade e a paz às pessoas, uma comunicação de paz realmente, de verdade e paz, nós estamos realizando uma missão. Não é simplesmente, afinal, tudo é uma vocação. O médico ele não pode ter vocação para bombeiro e escolher ser médico. Ou seja, cada um exerce a sua vocação de acordo com a missão que lhe é confiada, a vocação que ele é chamado. Um jornalista, para ser um bom jornalista, ele não pode simplesmente não gostar de escrever ou de dar notícia, mas ele tem que gostar daquela missão, daquela vocação, ele tem que se sentir chamado para aquilo ali. Então, independente se você é da igreja, se é religioso ou não, principalmente, mas se você é da igreja, tem que encarar isso sim como uma missão dada por Deus, uma responsabilidade. Toda missão comporta uma responsabilidade, uma alegria. Nós sabemos, com certeza, qualquer um que trabalha com comunicação, que quando vê a sua notícia, o seu trabalho sendo divulgado, isso enche o coração de alegria, não somente pela notícia em si, mas pelo bem que fez aquela pessoa que recebeu ou pelo bem que proporcionou aquelas outras pessoas. Então, a comunicação da igreja ou fora da igreja, ela é uma missão e deve ser encarada como tal. Dentro da igreja, principalmente, porque nós recebemos o mandato de Jesus Cristo e de evangelizar. Sem dúvida, uma bela vocação nós que trabalhamos com comunicação, nós temos, principalmente nós que estamos dentro da igreja. O Marcos começou a falar sobre esse assunto, então eu vou começar pelo Marcos em relação à liberdade de imprensa, que é tão fundamental para todos nós comunicadores. Agora, o Brasil, lamentavelmente, caiu mais posições no ranking mundial. O que isso representa para todos nós, ô Marcos? Bom, é lastimável nós termos que lidar com esse número e termos que, em pleno século XXI,
depois de termos vivido uma experiência dolorosa de ditadura, e mesmo quem não passou por ela, como é o meu caso, mas que tem os livros de história físicos e vivos para narrar isso, a gente tem que voltar a falar de liberdade de imprensa, a liberdade cerceada da imprensa. Quem perde com isso é a sociedade, é a democracia. O Papa Francisco, ao agradecer a coragem dos jornalistas, ele fala exatamente, né? Se nós não tivéssemos esse trabalho dos jornalistas, nós teríamos uma sociedade mais empobrecida, faltariam-nos elementos importantes para a nossa formação enquanto pessoas, sujeitos, enquanto sociedade. E, claro, a igreja também ela sofre com essa perda, né, essa liberdade cerceada. Quando a gente fala de liberdade de imprensa, nós temos que pensar em algo também que precede a liberdade de imprensa, que é a liberdade de expressão, garantida pela Constituição Federal, garantida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e que dá respaldo para que esse trabalho seja exercido. Nós não podemos tolerar, nestes tempos, em que uma onda de autoritarismo, de tradicionalismos vem invadindo as nossas famílias, a nossa sociedade e levando a atitudes que depõem contra uma comunicação autêntica. Precisamos, sim, da imprensa livre, do trabalho livre dos comunicadores, para que eles possam testemunhar aquilo que precisa de ser testemunhado, contado, comunicado na nossa história. Nós não podemos admitir. E, claro, isso passa pela consciência das pessoas. Acho que cada um... Isso não é só assunto para quem é da área de comunicação, não. Isso é assunto para toda a sociedade discutir, e quanto mais nós falamos, quanto mais nós formos aprofundando, mais nós vamos garantir essa liberdade para a imprensa. Agora é interessante, padre, o que o Marcos falou, porque esse é um pilar da democracia, que é a imprensa livre, né? A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, um direito conquistado que está previsto na Constituição Federal. E aqui a gente não quer discutir político partidário, um lado ou outro, não. É a questão da comunicação no seu pleno exercício da atividade, né? E a gente precisa ter essa liberdade, né, padre? É isso aí. Então, eu destaco ainda algo mais profundo ainda, né? Quando nós estamos falando aqui exclusivamente sobre a liberdade de imprensa, e é lamentável exatamente qualquer tipo de cerceamento de imprensa ou de notícia, né? Porque a notícia ela é uma unidade também de partilhas entre as pessoas, entre a sociedade, beneficia a própria sociedade. Mas quando eu falo que vou mais além, é que não só a liberdade de imprensa, mas como o próprio Marcos Túlio já disse, nós temos a liberdade de expressão. E isso nos é protegido pela lei federal, né, pela Constituição. Né, e só que a questão é que muitas das vezes nós retomamos ainda um quadro anterior, quando foi falado sobre a cultura do ódio. Hoje tem se gerado muito essa cultura do ódio e privado muitas pessoas de informações verdadeiras, né, porque muitas pessoas ou se isolam, ou as notícias elas são baseadas somente em uma certa ideologia, ou elas são baseadas, ou elas são cerceadas, né, por fatores econômicos ou direcionadas por fatores políticos. A gente não quer entrar nessa situação, mas são vários fatores que hoje impossibilitam realmente da verdade chegar até as pessoas, né? Mas outro fator importante é essa nossa responsabilidade de saber utilizar também a nossa opinião, e que é tão importante preservá-la. A opinião da imprensa, a expressão, a liberdade de trabalho da imprensa, mas a liberdade vai além da imprensa, muito mais além, que essa liberdade que nós temos de expressar também a nossa opinião, o nosso contentamento ou descontentamento, mas sempre é importante reforçar que isso vai também de acordo com o respeito ao próximo. Toda a informação ela deve ser construída na verdade e, principalmente, ela deve levar com que as pessoas tenham a capacidade de discernimento, de reflexão e tomarem as suas próprias decisões. Uma informação, uma notícia ou uma opinião, ela não pode condicionar ninguém a seguir, ou simplesmente para que as pessoas sejam condicionadas a seguir aquela linha editorial.
né? O Papa Emérito Bento XVI fala exatamente sobre isso, e o Papa Francisco reforçou em outras mensagens, né? Que a fé ela é uma proposta, ela é uma proposição que nós apresentamos. Ao mesmo tempo, a notícia, ela, quando bem refletida, quando bem amadurecida, ela proporciona uma capacidade realmente de reflexão maior e de crescimento da sociedade. Por isso que a imprensa nunca pode ser cerceada, ao mesmo tempo, como o Papa ressalta, ela deve ser vivida com responsabilidade e até mesmo nas nossas opiniões também sermos respeitados, todas, independente se é a comunicação eclesiástica da igreja cristã ou se é uma comunicação mais secular, mas todas as opiniões elas têm que ser respeitadas para que elas criem condições de criar uma região, um local de amadurecimento e reflexão da própria sociedade. Padre, só para completar com o senhor, eu gostaria só de um breve comentário do senhor. Saber respeitar a opinião do outro também é um sinal de maturidade, crescimento humano e cristão, né? Sem dúvida, é mandamento da lei de Deus, amar ao próximo como a si mesmo, o segundo mandamento. Se você não respeita a si mesmo, respeita ao próximo, que tipo de cristianismo é esse? Jesus Cristo apresentou a fé, Jesus Cristo chamava a todos a viver essa fé. Jesus Cristo não veio para alguns, veio para todos. E, ao mesmo tempo, ele deixou a liberdade de cada um. Todos nós temos a nossa liberdade. O que nós vemos hoje, Eduardo, é que, diante dessa realidade hoje das redes sociais, nós vimos que as pessoas elas exigem uma certa adesão ao seu pensamento, né? E isso é que cria, muitas das vezes, esses discursos de ódio, esses discursos de falta de respeito, de intolerância, e até mesmo a gente vê até mesmo dentro da própria igreja. Quando o outro pensa diferente, né, nós atacamos ou criamos essa atmosfera hostil, né? Então, acho que o mais importante é lembrar que, diante de todas as realidades, seja de forma física ou virtual, o respeito ao próximo vai acima de qualquer outra coisa, né? Porque isso é amar a Deus e amar também o próximo. Muito bom. Marcos, bem, no Dia Mundial das Comunicações Sociais, a gente precisa agora tirar o chapéu e louvar o trabalho que é feito pela Pastoral da Comunicação, né? Dentre tantas pastorais da igreja, a Pastoral da Comunicação teve um papel fundamental e essencial durante esse período de pandemia, infelizmente, mais de um ano que a gente está vivendo esse momento crítico, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Mas eu gostaria que a gente agora dedicasse um pouquinho para falar sobre a Pastoral da Comunicação. Como é que ela atua? Quais são os seus maiores desafios, principalmente nesse tempo de pandemia, Marcos? Bom, o Padre Arnaldo nos deixou um indicativo muito interessante em uma fala anterior, que é sobre a dimensão do serviço na comunicação. Os comunicadores agem para servir, e essa deve ser a principal característica de um agente da Pastoral da Comunicação. Não uma pastoral com finalidade em si mesma, mas uma pastoral de natureza transversal, ou seja, ela perpassa toda a ação evangelizadora, colaborando com todas as outras pastorais, com os movimentos, com os organismos e atuando na ação evangelizadora. Nós tivemos um boom de PASCOM agora na pandemia, conforme eu já relatei anteriormente, lugares que não tinham nenhuma estrutura pastoral e nem técnica para fazer as suas transmissões diante, né, da impossibilidade de celebrações presenciais, e a PASCOM, em muitos lugares, ela foi sendo fomentada ali. Muito do que surgiu nessa oportunidade foi PASCOM por esse serviço, nem todos, porque às vezes só serviu para uma transmissão ou para uma habilitação técnica. E numa experiência pastoral, nós partimos da experiência do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Na comunicação, nós falamos da mensagem, e na comunicação pastoral, a nossa mensagem é uma pessoa, Jesus Cristo, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E hoje nós temos uma pastoral que se fortalece cada vez mais diante desses desafios, muitos agentes que se colocaram e se colocam também em risco ao sair de suas casas, claro, tomando todas as precauções, seguindo todas as orientações sanitárias, mas também se colocam em risco. Estão aí na linha de frente do trabalho de evangelização para fazer com que as comunidades
se mantenham vivas, mesmo privadas da experiência presencial ou reduzidas na sua experiência presencial. É nesse ambiente digital que nós hoje temos colaborado com um grande trabalho. Por isso eu aproveito aqui a oportunidade também, Eduardo, para agradecer e valorizar o trabalho de todos os agentes da Pastoral da Comunicação em nosso Brasil, dos bispos, padres, religiosos que têm apoiado esse trabalho, né, e incentivá-los para continuar cada vez mais nesse bonito serviço, nessa abertura de coração para anunciar o Evangelho, não apenas com a palavra, não apenas com uma arte bonita, com uma live bem feita, com um equipamento moderno, mas, acima de tudo, com um testemunho transformador. O agente da PASCOM, como nós chamamos, o pasconeiro, a pasconeira, ele também é chamado a gastar as solas dos sapatos ali na sua comunidade, na sua paróquia, a conhecer a realidade eclesial e atuar como um agente de transformação. É preciso comunicar encontrando as pessoas onde elas estão. E muitas vezes ela não está longe, não. Ela está ali na sua realidade pastoral e precisa desse olhar para ela nesse momento que a gente está vivendo. Tivemos aí alguns agentes que, infelizmente, perderam a sua vida para o coronavírus, assim como profissionais, religiosos. Então, nós nos unimos também, solidarizamos com esses que deram a sua vida e que lutaram para viver essa bonita dimensão pastoral da comunicação. O meu pensamento vai de encontro, viu, padre, ao do Marcos, quando ele fala a linha de frente. A gente sempre fala, né, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que lutaram e merecem os nossos aplausos porque lutaram para salvar tantas e tantas vidas dessa doença que é o coronavírus. Mas também a gente tem que reconhecer esses outros que fazem parte da linha de frente, que são os comunicadores, em especial esses que são da Pastoral da Comunicação, não é, padre? Exatamente, Eduardo e Túlio. Eu recordo que o Papa Francisco, quando começou o lockdown, ele começou a transmitir as missas na Casa Santa Marta. É algo que o Papa não costuma fazer, porque é uma missa privada dele, no momento que ele está sozinho com a comunidade, ele resolveu transmitir as missas. E o mais interessante é que o Papa, em cada missa, ele trazia uma profissão que estava na área de risco, na área de frente, que não poderia se dar ao luxo ou à necessidade de ficar em casa trabalhando em home office. Então o Papa até mesmo recordava os coveiros, enfermeiros, pessoas que trabalhavam nas farmácias, pessoas que trabalhavam em supermercados, pessoas que trabalhavam com material de limpeza, os garis, como nós conhecemos, enfim, tantas realidades, os jornalistas. E aqui, na nossa realidade também, não podemos esquecer jamais os agentes da PASCOM. Enquanto muitas igrejas estavam fechadas, ainda hoje, muitas dioceses, muitas paróquias fechadas, são os agentes da Pastoral da Comunicação que estão ali por trás das câmeras, estão ali por trás das lentes para poder transmitir ou pegar alguma foto, fazer um registro, uma formação, também estão nessas áreas de riscos. E aí, realmente, nós todos nos solidarizamos com as famílias das vítimas do Covid no período dessa pandemia tão difícil, tão diferente, esse tempo tão diferente para nós, dessas pessoas que perderam suas vidas ou que ficaram doentes. Então, é recordar que nessa missão, por isso que a Pastoral da Comunicação não pode ser entendida nunca somente como um momento, um grupo de técnicos de comunicação trabalhando dentro de uma paróquia ou de uma diocese, mas é uma missão também. E nós louvamos e agradecemos a Deus pela vida de cada um deles que se colocaram disponíveis e mesmo com a limitação de recursos ou até mesmo de entendimento, mas que houve esse interesse, essa disponibilidade, esse serviço, essa entrega, essa boa vontade de atender o chamado de Deus e a necessidade da igreja para esse momento. Então, realmente, é de agradecer a Deus e continuar rezando. Não passamos ainda, não terminamos esse tempo difícil, mas vamos terminar. Mas agradecemos pelas pessoas que já se dedicaram e continuam se dedicando. E pedimos sempre, mantenham todos os cuidados, mesmo nas missões onde estão realizando, para que possamos continuar a dar um bom testemunho realmente de pastoral da comunicação.
Que todos nós, enquanto comunicadores, possamos nos manter firmes nesta caminhada para levar essa comunicação autêntica, humana e cristã para todos os cantos do nosso Brasil. Bem, assim nós encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que a Igreja celebra no próximo domingo, dia 16, junto com a solenidade da Ascensão do Senhor. Em sua mensagem dirigida especialmente para esta data, o Papa Francisco definiu como tema neste ano "Vem e verás", e o lema "Comunicar encontrando as pessoas como e onde estão". Assim, o Pontífice traz a sua proposta para reflexão sobre esse 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Nós contamos com a participação via internet do Padre Arnaldo Rodrigues, doutor em comunicação pela Sapienza Universidade de Roma, vigário episcopal do Vicariato Episcopal para a Comunicação Social da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Também atuou como colaborador do Dicastério de Comunicação no Vaticano, onde fez parte da equipe do Vatican News, no setor de língua portuguesa. O nosso muito obrigado pela presença do senhor, uma ótima noite. E também o Marcos Túlio Oliveira Neto, bacharel em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, licenciado em filosofia, atua como coordenador de conteúdos e apresentador da TV Pai Eterno. Também é membro do Grupo de Reflexão sobre Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e coordenador-geral da Pastoral da Comunicação. Marcos, muito obrigado pela presença, pela participação no Aparecida Debate de hoje. Boa noite para você também.